Jamais ignore a voz do Espírito Santo. Ótima noite, pessoal, que a presença de Cristo possa resplandecer sobre a sua casa, o seu trabalho, os seus negócios, a sua família, que nesta noite Deus ele possa trazer o refrigério tanto para o seu coração como também para o coração de todos os seus familiares. E hoje nós vamos orar a Deus, nós vamos clamar a Deus nesta noite. Eu tenho certeza que Deus ele vai trazer a alegria para o seu coração. Talvez eu falo agora com pessoas que tiveram um dia muito turbulento, dia de palavras negativas, um dia de muita turbulência, um dia de muitas coisas negativas. Mas eu creio que se o seu dia começou mal, ele vai terminar bem por meio da fé no nosso Senhor, tá bom? Prepare o seu copo com água para o momento da oração. O meu copo com água já está aqui em mãos. E deixe também o nome dos seus familiares nos comentários para que no momento da oração a gente possa estar apresentando a cada integrante da sua família. Hoje nós vamos realizar um grande clamor para Deus quebrar as maldições e trazer à existência aquilo que não tem existido na tua vida. Eu tenho certeza, pessoal, que nesta noite o Espírito do nosso Deus, ele vai agir como nunca antes na nossa casa, na nossa família, e ele vai libertar todos os seus familiares. Você crê nisso? Então deixe o nome dos seus familiares nos comentários e também coloque um pequeno pedido de oração, porque também nós vamos apresentá-lo ao Criador. E esse pedido de oração é aquilo que você tem como necessidade nesse dado momento. Talvez você está doente, então peça a cura para Cristo. Coloque nos comentários, diga: Jesus me cura. Você que talvez está atravessando um deserto na sua vida, você está atravessando um vale da sombra da morte. Bispo, olha, eu estou vivendo uma situação bem delicada economicamente falando, financeiramente falando. Então coloque aí nos comentários: Jesus, prospere os meus caminhos. Jesus, liberta a minha casa. Jesus, transforma a minha família. Coloque esse pedido porque nós vamos clamar e o poder da fé há de se manifestar na sua vida, tá bom? Eu quero agora ler uma palavra ao seu coração e eu comecei esse vídeo falando sobre você não ignorar a voz do Espírito Santo. Até porque, pessoal, a única maneira do ser humano desfrutar de uma vida de qualidade nesta terra é ouvindo e seguindo a direção do Espírito Santo. Você sabe que Jesus, ele deixou o Espírito dele na terra para guiar a humanidade. O único problema é que todas as direções, na sua grande maioria, que o Espírito Santo ele dá para muitas pessoas, muitos são aqueles que ignoram essa voz. E hoje nós vamos ler um trecho da palavra de Deus, aquilo que está lá no livro de Jeremias, aonde Deus também falava com o seu povo, como também fala nos dias atuais em que vivemos. Só que o povo do passado, eles não se inclinaram à voz de Deus. E ao invés de caminharem para frente, eles caminharam para trás. Olha o que a Bíblia vai dizer no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Acompanhe comigo, por favor. Ele diz assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Perceba que, para que Deus ele seja verdadeiramente o nosso Deus, a primeira coisa que ele exige é que nós venhamos dar ouvidos à sua voz. Você sabe que uma certa vez, Jesus, quando estava entre nós, em carne e osso, ele chegou para as pessoas que o seguiam, entre aspas, né? E Jesus fez um questionamento dizendo: vocês vivem falando que eu sou o Senhor para cá, Senhor para lá, só que tudo aquilo que eu falo vocês não obedecem. Que Senhor é esse? Que Senhor é esse que fala e os seus servos não obedecem? Jesus ele fez esse questionamento lá no passado. E hoje, nos dias atuais, ele está nos dizendo:
Acompanhe comigo novamente, por favor. Ele diz: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam. Porém, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Veja que Deus, ele quer que nós tenhamos sim uma vida próspera, uma vida de qualidade, uma vida abençoada nesta terra. Só que Deus, ele não vai fazer nada sozinho. Deus trabalha, pessoal, com a palavra. Você sabia disso? Deus, ele trabalha com a palavra. E sabe quando é que Deus, ele fala com o seu povo nos dias atuais? Ele fala por meio da palavra. Ele fala por meio da palavra. E ele tem falado. Se tem alguém que não se calou, é Deus. Enquanto todos os homens, na sua grande maioria, se calam, talvez diante de uma situação, diante de um problema, Deus é aquele que permanece falando. E sabe por que Deus, ele fala com a humanidade? Ele fala para orientar o ser humano. Ele fala para dar as diretrizes para que o ser humano, obedecendo a sua voz, ele possa ter livre acesso para abençoar o seu povo. Muitas pessoas querem vencer. Muitas pessoas querem tomar posse de coisas extraordinárias, porque Deus, ele pode mudar a tua história. E eu não tenho dúvida, Deus, ele pode transformar seu casamento, ele pode mudar sua saúde, ele pode colocar tudo no seu devido lugar, mas a única maneira e o único modo dele agir na vida do ser humano é o ser humano se inclinando a ouvir a sua voz. Muitos dizem que ouvem a voz de Deus, mas não obedecem, não praticam. Por exemplo, Deus, ele tem falado com a humanidade, para a humanidade se desviar dos erros, mas veja como a humanidade está. E sabe qual que é o problema, pessoal? O problema é que as pessoas não querem saber de ouvir a voz de Deus, elas acabam, ao invés de andando para frente, retrocedendo. E às vezes muitos daqueles que estão retrocedendo hoje acabam colocando a culpa em Deus. Talvez você mesmo já deve ter ouvido aí fora as pessoas dizendo: se Deus é tão bom, por que ele permite tanto sofrimento? O sofrimento é justamente uma consequência do ser humano não ouvir a voz de Deus. E isso começou desde os tempos primórdios, desde Adão e Eva. Lembra que Deus falou para Adão e Eva: vocês podem comer de tudo, só não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal e nem da árvore da vida. Porque o dia que vocês comerem e desobedecerem a minha voz, a minha palavra, vocês vão morrer. Em outras palavras, a única maneira do ser humano ter vida plena e regalada é ouvindo a voz do Espírito Santo. E Deus, ele tem falado comigo e com você no dia de hoje. Deus está falando o seguinte: não importa quais são as lutas, os problemas, as dores, as dificuldades que você possa estar vivenciando. Se você estiver debaixo da palavra de Deus, sendo sensível a ouvir a sua voz e tendo preocupação de agradá-lo e obedecê-lo em tudo, ele vai te abençoar. Acompanhe comigo novamente esse trecho desse versículo. Ele diz assim no versículo 24, ele diz: mas não deram ouvidos. Aqui Deus está falando do povo de Israel, porque Jeremias no passado, o profeta Jeremias, falou com o povo de Israel, falou para eles: se volte para Deus, vocês têm tudo para serem prósperos e abençoados. Só que aquele povo não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para adiante.
Deus falou com o povo de Israel no passado, mas aquelas pessoas, eles endureceram o coração de uma maneira tão grande que a palavra de Deus batia e caía. Não que Deus seja pequeno, mas Deus, ele não vai fazer nada forçado. Se você deseja de fato ter uma vida plena, Deus está dizendo hoje, ouça a minha voz. E talvez, pessoal, Deus, ele tem falado com você, não é de hoje, para você abandonar um pecado, para você se desviar de um caminho tortuoso. Eu não sei aquilo que Deus, ele tem dado para você como direção, mas se você ter um pouco apenas de sensibilidade espiritual, você vai entender que desde o seu nascimento, Deus, ele tem falado ao seu coração. Mas o problema é que às vezes Deus fala, mas a gente às vezes está tão iludido com esse mundo que acaba deixando a palavra de Deus de lado. Deus está falando comigo e com você, faça uma aliança com Ele. Ouça a voz de Deus, porque ouvindo a voz dEle, se sujeitando à palavra dEle, e mais um detalhe para nós orarmos, pessoal, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando do Evangelho de Cristo. O único Deus, a única palavra capaz de transformar a vida do ser humano. A minha vida foi transformada por esta palavra. E se você de fato deseja também ter essa transformação, você que diz assim, bispo, eu cansei de caminhar para trás. Eu cansei de ficar dando murros, como diz um dito popular, murros em pontas de faca. Eu estou nadando, mas eu estou morrendo na praia. Deus, ele pode te ajudar. Ele pode te ajudar. E eu tenho certeza que ele preparou esse momento para falar ao seu coração. Ouça minha voz. Peça para que o Espírito de Deus fale ao seu coração. E se ele falar, como eu creio que ele já está falando contigo, se sujeite a esta palavra. Deus vai ser contigo. Ele vai te honrar. O Todo-Poderoso vai te honrar. Senhora, Senhor, Ele vai te honrar. E não importa a luta que você esteja vivendo, Deus vai te honrar. Vamos falar com Deus? Vamos invocá-lo? Vamos nos aproximar de Deus nesta noite? Então pegue nas suas mãos, por favor, o seu copo com água. Você compreendeu esta palavra? Deus falou contigo? Esse é o segredo para você ter uma vida plena e abençoada. Eu não conheço outra maneira. Eu não conheço. E não tem malabarismo, pessoal. As coisas de Deus, elas são confiadas por meio da sua palavra. Se você obedece, você tem tudo com Deus. Mas se você ignora a voz de Deus, se cumpre o que está escrito, como nós acabamos de ler. Ao invés de andar para frente, você vai andar para trás. E eu acredito que você não quer mais andar para trás, não é verdade? Vamos falar com Deus então, porque é momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta palavra, pela direção, pelo direcionamento que o Senhor nos concedeu nesta noite. Sabemos que muitas pessoas, meu Pai, estão vivenciando em sua vida, em sua caminhada, momentos de muita tristeza, amargura, solidão, mas hoje o Senhor nos trouxe a revelação de que a única maneira do ser humano ter uma vida próspera, regalada e abençoada, e isso independe, meu Pai, da área da vida que ela sofre, o Senhor está dizendo, para que isso aconteça, vocês precisam ouvir a minha voz, porque toda direção que o Senhor nos dá, meu Pai, o Senhor não vai nos levar para um beco sem saída, muito pelo contrário. Aquilo que não tem solução por meio da Tua palavra, nós teremos a solução. Porque a Tua palavra, uma vez que é liberada, uma vez que a Tua palavra ela é propagada ao ser humano, o Senhor abre portas, caminhos e cria situações para abençoá-lo. Então, meu Deus, toca neste coração, que esta palavra que hoje foi falada a este coração, a essas pessoas, venham trazer a ela, meu Pai, o conhecimento da fé, o conhecimento que liberta, o conhecimento que levanta, que restaura.
Então faz a tua obra nesta noite, meu Pai, que o Senhor possa abençoar o teu povo, que o Senhor possa visitar a cada integrante, a cada familiar desta pessoa, essas pessoas que foram apresentadas por meio dos nomes nos comentários, essa mãe, esse pai, esse filho, esse marido, essa esposa, este vô, esta avó, que colocou com muita fé o nome dos seus familiares nos comentários, meu Pai, vai de encontro a cada um deles. Levanta a casa, a família do teu povo, repreenda o espírito de miséria, repreenda o espírito de amarração, repreenda, meu Pai, todas as forças espirituais da maldade e abre portas para a tua igreja, abre portas para o teu povo, porque nós não estamos falando aqui de religião, meu Pai, não se trata de religião, se trata da tua palavra, a palavra que tem vida, a palavra que tem poder para transformar céus e terras. Então vem fazer a tua obra, você aí aonde quer que você esteja, senhora e senhor, faz uma aliança com Deus agora e diga, meu Deus, a partir de hoje toda a direção, toda a orientação que o Senhor me der por meio da tua palavra, diga, eu vou acatar, eu vou obedecer, meu Pai, eu não vou me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, para que os meus caminhos sejam prósperos e bem-sucedidos. Diga assim comigo, diga, meu Pai, consagre agora esta água com teu poder. Diga, meu Deus, eu creio que a tua presença está sendo derramada sobre cada molécula desta água. Diga, onde ela chegará cura, livramento, transformação e restauração no Espírito Santo. Diga, meu Deus, eu entrego a minha vida e faço contigo uma aliança de ouvir a sua voz e de me sujeitar a ela todos os dias da minha vida. Diga, Espírito Santo, guia a minha casa, guia a minha família, guia o meu coração e a minha vida. Digam amém e graças a Deus. Beba um pouco desta água no nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus falou ao seu coração, agora é comigo, é com você. A única maneira de nós termos vida plena, vida regalada, é ouvindo a voz do Espírito Santo. Pessoal, a gente já deu ouvido a tanta gente aí fora. Você lembra quando pessoas te deram um conselho, você acatou com unhas e dentes, mas aquele conselho te levou para um mau caminho? Aquela orientação te levou para longe do Espírito de Deus? Você sofreu, você de fato gemeu. Mas essa palavra não é a palavra de qualquer um, não é a palavra de homem. Se você ouvir o conselho e a direção do Espírito Santo, ele vai te honrar. Este conselho pode mudar a história da sua vida, tá certo? Eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo com pessoas que você ama, que você considera. Peça para que essas pessoas ouçam a voz do Espírito Santo. Eu creio que aonde esta mensagem chegar, o Espírito Santo ele vai agir, ele vai transformar e ele vai trazer vida aos corações, tá bom? Lembrando também que nós temos o nosso WhatsApp. Inclusive, eu ouvi um testemunho tão forte, eu vou colocar para você ouvir no próximo vídeo. Testemunho de uma senhora que estava com um tumor, pessoal, um caroço, um tumor nas costas. E ela pediu uma oração para mim, dizendo, bispo, ore por mim. O caroço estava gigante nas costas dela. A gente fez a oração, proferiu a palavra de vida, a palavra de fé. E sabe o que aconteceu? O tumor estourou, pessoal. O caroço estourou. E hoje a costa dela está lisinha. Eu vou te mostrar as imagens também e o áudio dela dando testemunho. Você vai ver que coisa maravilhosa. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus está vivo, quer dizer que a palavra de Deus é fiel, e se nós vivermos esta palavra, a gente vai prosperar, progredir e ter vitórias na nossa caminhada. Lutas nós vamos enfrentar, mas com Deus tudo
é possível, tá bom? E se você também deseja ajudar o nosso ministério, semear no nosso ministério, Ministério Bispo Iago Pereira, nós temos aí a chave Pix. Você pode semear, você pode plantar os seus donativos, como nós temos atendido algumas pessoas que têm nos perguntado: bispo, eu posso apresentar o meu dízimo, eu posso fazer um voto com Deus e apresentar no seu ministério? Você pode apresentar. Se você nos vê como homem de Deus, então apresente com fé, porque toda semente que você plantar com alegria, com fé, com disposição, Deus ele vai te abençoar. Eu e a minha esposa, nós temos orado incansavelmente e nós temos realizado várias orações no decorrer do dia, como também na madrugada. E sabe o que eu tenho pedido para Deus? Eu tenho pedido para Deus blindar todos aqueles que têm semeado nesta obra, neste ministério. Nós estamos apenas no início. Eu creio que Deus ele tem uma grande obra para realizar através das nossas vidas. E você já pode fazer parte de tudo isso, tá bom? Então nós temos aí a chave Pix, que é o 11 94497 4455. É só você abrir o aplicativo do banco, ok? E aí tem a opção chamada Pix, coloca no celular, né? A chave Pix celular, aí você coloca esse número, aí você pode estar apresentando então a sua oferta ou a sua fidelidade com respeito aos dízimos, tá bom? Apresente o seu melhor, porque Deus tem o melhor para cada um de nós, tá certo? Luz para a sua vida, que o Espírito de Deus te abençoe e que Deus esteja comigo e com você por onde quer que nós andarmos. Deus abençoe, pessoal, muita luz para a sua vida, que o Espírito Santo te abençoe.